Plano Safra. Bilhões no anúncio. Mas cadê o dinheiro? 1. A pergunta que ninguém quer fazer. Vamos começar com uma pergunta simples. Se o governo está anunciando bilhões de reais para o agronegócio, por que tantos produtores estão encontrando dificuldade para conseguir crédito e custeio? Essa é a pergunta que precisa ser feita. Porque existe uma diferença enorme entre anunciar dinheiro e colocar dinheiro efetivamente disponível na ponta. O produtor não paga sua lavoura com manchete de jornal. Ele precisa de crédito aprovado, precisa de dinheiro na conta, precisa comprar insumo, precisa plantar, precisa colher e precisa ter fluxo de caixa para atravessar a safra. Então eu quero separar propaganda de realidade. Almao. 2. O plano safra existe, mas o dinheiro está chegando? Aqui está um dos principais pontos da discussão. O governo anuncia um determinado volume de recursos, mas isso não significa automaticamente que todo esse dinheiro esteja disponível para qualquer produtor. Existe orçamento, existem linhas específicas, existem regras, existem limites, existem garantias, existe análise de risco e existe a decisão da instituição financeira de conceder ou não aquele crédito. Então, precisamos parar de olhar somente para o número anunciado. A pergunta correta é: quanto foi anunciado? Quanto foi efetivamente contratado? Quanto foi efetivamente desembolsado? E quanto chegou ao produtor que realmente precisava do dinheiro? Porque são coisas completamente diferentes. 3. O produtor está sentindo o crédito travar. E aqui começa o problema mais sério. O produtor rural trabalha com ciclos. Ele precisa financiar hoje para produzir amanhã. Se o crédito fica mais caro ou mais difícil de conseguir, a conta começa a apertar. O produtor compra insumos mais caros, financia equipamentos, renova operações anteriores, paga juros, renegocia dívidas e começa a utilizar o fluxo de caixa da próxima safra para pagar compromissos da safra anterior. Isso é um sinal de alerta, porque quando o produtor começa a trabalhar apenas para carregar dívida, ele deixa de estar financiando crescimento. Ele está financiando sobrevivência. Então não adianta simplesmente dizer: o governo liberou bilhões. A pergunta é: o sistema financeiro está disposto a emprestar esses bilhões para quem precisa deles? Porque dinheiro anunciado não significa crédito aprovado. E aí aparece a recuperação judicial. Agora chegamos a um dos pontos mais preocupantes. Quando o produtor perde capacidade de pagamento, começa uma sequência perigosa. Primeiro, ele tenta renegociar, depois tenta alongar, depois vende ativos, depois utiliza outras fontes de crédito. E quando a estrutura financeira chega ao limite, algumas empresas e produtores recorrem à recuperação judicial. E aqui, precisamos olhar os números. Não basta dizer que existe uma crise. Precisamos perguntar: quantos pedidos estão acontecendo? Em quais regiões? Quais culturas estão mais pressionadas? Qual o tamanho das dívidas? Quais são as causas? Preço da commodity? Clima? Custo dos insumos? Juros? Endividamento acumulado? Falta de liquidez? Provavelmente não existe uma única resposta. É uma combinação de fatores. 6. O perigo de confundir faturamento com saúde financeira. Esse é um erro gigantesco. Um produtor pode movimentar milhões de reais por ano e ainda estar financeiramente pressionado, porque faturamento não é lucro e patrimônio não é liquidez. Uma fazenda pode valer 100 milhões de reais e o produtor ainda assim não ter dinheiro para pagar o próximo vencimento. Parece contraditório? Não é. Esse é justamente o problema. Patrimônio não paga conta sozinho. O que paga conta é fluxo de caixa. 7. O produtor pode ser milionário e estar sem dinheiro. Essa talvez seja uma das maiores distorções do debate. Olham para uma propriedade rural enorme e pensam: esse produtor é rico.
Mas ninguém pergunta quanto ele deve, quanto vence este ano, quanto custa produzir, quanto está comprometido com bancos, quanto está comprometido com fornecedores, quanto precisa investir novamente, quanto tem disponível em caixa e, principalmente, quanto sobra depois de pagar tudo. Porque existe uma diferença gigantesca entre ser rico em patrimônio e ter liquidez financeira. Eu sou o conselheiro crítico. Aqui, anúncio não basta. Vamos olhar o que existe por trás dele.